Graça e paz, oração do dia, cadeias se abrem pela oração. Já quero aqui fazer um convite para você, 12 horas, minha live, aqui no YouTube, 12 horas, viu? 12 horas, ao vivo, minha live, 12 horas, participe comigo da oração da tarde. Atos, o capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 19. Nós temos a prova que Deus usa das orações para quebrar correntes e abrir cadeias. Está escrito: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardando-o na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. A perseguição à igreja não vinha só dos judeus, mas vinha também dos não-judeus. Não vinham só de religiosos políticos, vinham também de religiosos políticos judeus, mas também vinham de religiosos políticos romanos. Mataram Tiago, irmão de João, um dos apóstolos. E agora prenderam Pedro. Iriam matá-lo, certamente, como na Páscoa, como fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas um diferencial estava acontecendo. Naquele momento, havia um grupo de irmãos e Deus decidiu usar das orações desses irmãos, que é a igreja, para mudar a situação de Pedro. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Olha para você ver. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia. Não sabendo que era real ou que estava sendo, o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Olha aí, a prisão se abrindo. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Deus usou da oração dos irmãos da igreja para libertar Pedro. Pastor, mas por que Deus não fez isso com o Tiago também? É dentro da sabedoria de Deus. É dentro da sabedoria de Deus, a sabedoria infinita e sublime de Deus. A gente pode especular, é porque Pedro, ele era o principal entre os apóstolos, Deus queria usar da influência dele, etc. A gente pode especular, mas está dentro da sabedoria infinita de Deus. Mas uma coisa é certa, Deus usou da oração da igreja para abrir as cadeias em favor de Pedro. Deus usou da oração da igreja para fazer as correntes quebrarem. Agora, preste atenção. Essa aplicação não serve para quem está preso porque cometeu um crime. Eu tenho visto algumas pessoas pegando textos de irmãos presos e dizendo: olha, eu vou ler aqui um versículo para você, você que está preso.
não é? Você que está preso. Então, a mesma coisa que aconteceu com Pedro vai acontecer com você. A resposta é não. Não necessariamente. Pedro estava preso injustamente por causa do evangelho, não porque cometeu um crime. Ah, pastor, mas segundo os conceitos romanos, judeus, romanos, com apoio romano, melhor dizendo, ele estava cometendo um crime. Então, mas era o chamado crime invertido, ou seja, é o crime que de fato não é. Mas no caso de muitos que estão aí na cadeia, talvez até a senhora que está me assistindo, mãe, talvez a senhora vai dizer, é a mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Pedro, vai acontecer com meu filho. E eu digo para a senhora, não é bem assim. Se o seu filho cometeu um crime, ele precisa pagar por isso. Deus vai usar de tudo isso para quebrantá-lo. E é justo que ele receba a punição devida, até mesmo para ele não fazer de novo. Eu não posso enganar a senhora. Eu não posso ficar jogando bordões aqui. Não, eu quero esclarecer a senhora. Talvez aí uma esposa que está me acompanhando. Aqui esse texto serve muito, sabe para quê? Para perseguição, principalmente dos nossos irmãos que estão lá na Nigéria. Os nossos irmãos que estão ali no interior da Colômbia têm sido perseguidos pelos cartéis de droga colombiano. Os nossos irmãos perseguidos no México, perseguidos pelos cartéis de droga mexicano. Os nossos irmãos perseguidos na Nigéria são todos perseguidos pelo Boko Haram, grupo extremista islâmico. Esse aqui serve para os nossos irmãos que estão na África, também na Nigéria, porque estão sendo perseguidos pelo Estado Islâmico que migrou para a África. Os nossos irmãos estão sendo perseguidos em Moçambique, sendo perseguidos por grupos extremistas islâmicos. Os nossos irmãos perseguidos na Angola por causa do Partido Comunista Angolano. Os nossos irmãos perseguidos na China por causa do Partido Comunista Chinês. Os nossos irmãos perseguidos na Coreia do Norte por causa do Partido Comunista coreano, norte-coreano. E também perseguidos ali, principalmente no interior do Vietnã, por causa do Partido Comunista Vietnamita. Perseguidos na Índia por causa de radicais hinduístas. Perseguidos no Paquistão por causa de radicais islâmicos. Perseguido muitas vezes pelo governo russo. Ali, irmãos nossos, e pela igreja muitas vezes compactuando, a igreja ortodoxa compactuando com o governo russo na perseguição aos nossos irmãos. Nossos irmãos sendo perseguidos no Irã por causa dos xiitas islâmicos do governo iraniano. Na Síria, no Iraque, Arábia Saudita, Europa, com o avanço do progressismo, identitarismo, ateísmo. Esse sim. A igreja ora e diz, Senhor, liberta esse missionário, liberta esse irmão de um partido comunista, de um governo ateu, de um governo comunista, de extremistas islâmicos, hinduístas, do avanço do progressismo, identitarismo europeu, dos cartéis de droga mexicano e colombiano. É isso. Ao se dar conta disso, versículo 12, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando ali. A igreja estava nas casas, aleluia! A igreja nas casas, pequenos grupos, células. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. É uma crença que eles tinham. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou, anuncie isso, Tiago. Tiago é o meio-irmão de Jesus e aos irmãos.
E saindo, foi para o outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tentando procurar e não achando, submeteu as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte sobre aqueles homens. Olha a covardia desse governante. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali um tempo. Deus livrou Pedro através das orações. Eu vou fazer agora uma oração. Compartilhe essa oração agora, com quem você ama, para que ele se una a nós, né, na oração, pedindo que o Senhor quebre as cadeias das investidas de Satanás, cadeias muitas vezes emocionais, espirituais. Amém? Compartilhe agora. Deixa no finalzinho seu pedido de oração, seu comentário nos comentários, tá bom? E deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Se inscreva também. Senhor, hoje, pelo menos aqui no Brasil, e eu sei que esse vídeo pode rodar o Brasil e outros países de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, Timor-Leste, cidades, Macau, na China, e também algumas cidades na Índia de língua portuguesa, Portugal. Senhor, aonde quer que o Senhor quer que leve esse vídeo, que ele seja impactante, ó Deus, e pessoas que estejam em cadeias espirituais, ó Deus, pela oração da sua igreja, essas cadeias sejam quebradas, essas cadeias de opressão, em o nome de Jesus Cristo, cadeia de opressão, ó Deus, caia por terra, que as cadeias caiam, que as correntes sejam quebradas, e aqui está um dos meios de Deus liberar essa libertação de cadeias pela oração, assim, ó Deus, de modo convicto, de modo, ó Deus, desejoso, esperançoso aqui, ó Deus, nós entoamos essa oração, ó Deus, sabendo que o Senhor tem o poder de quebrar essas correntes e essas cadeias espirituais, em o nome de Jesus, ó Deus, acalma o coração desta mulher, deste homem, ó Deus, em o nome de Jesus, e que a fé deste homem e dessa mulher seja inabalável no Senhor. Senhor, cadeias que têm aprisionado nações, cadeias que têm aprisionado cidades, ó Deus, o avanço do seu reino faz quebrar todas essas cadeias para a glória do nome do Senhor, é a nossa oração, em o nome de Jesus, e pelo poder da oração, que o Senhor libere essa bênção, a bênção da libertação, das cadeias sendo abertas e das correntes sendo quebradas, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém, amém. Hoje, daqui a pouco, 12 horas, esteja comigo, meio-dia, transmissão ao vivo, minha live, aqui no meu canal, ao vivo no YouTube, tá bom? Esteja com a gente, Deus abençoe, graça e paz.